Sabe, irmãos, ei, um, dois. Você quer estar um pouquinho melhor, Rafa? Ei, um, dois. Glória a Deus. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí, Paulinho? Bem? Glória a Deus. Sabe que nos últimos tempos eu tenho tido bastante confronto comigo mesmo, muitas brigas e muitas lutas comigo mesmo acerca do Evangelho de Cristo. Porque eu não quero simplesmente subir em um altar e falar do amor de Cristo. Eu quero que a minha vida seja vivida com o amor de Cristo. Eu não quero subir no altar e falar sobre fidelidade, mas eu quero ser fiel. Eu não quero subir no altar e pregar sobre responsabilidade, mas eu quero ser responsável. Eu não quero subir no altar e pregar sobre aliança, mas eu quero honrar as minhas alianças. Eu não quero subir no altar e pregar a respeito de caráter, mas eu quero mudar o meu caráter. E isso é um conflito muito grande, porque a palavra de Deus, ela vem totalmente contra com o que eu sou. Ela vem contra com o que a minha natureza é. Ela vem contra as minhas verdades. E tudo que me traz confronto para o ser humano, nós tende a lutar para trazer conforto. Tudo que te faz dor, te traz dor. A sua alma, ela trabalha para que aquela dor cesse. Tudo que te confronta, a sua alma, a sua mente, ela traz argumentos para que você possa viver de uma outra maneira que não seja na verdade do Senhor, porque a verdade do Senhor nos confronta. Ela vai totalmente contra a minha cultura, as minhas verdades. Quando nós conversamos um com o outro, pode ser que eu tenha uma opinião acerca de algum assunto, e pode ser que você tenha a sua opinião acerca do mesmo assunto. Tudo bem. Mas quando nós olhamos na palavra do Senhor, a verdade de Deus, a minha opinião e a sua opinião, ela não tem mais sentido. Porque o que vale é a palavra de Deus, é a verdade das Escrituras do Senhor. E isso é muito difícil para nós. Hoje nós vamos falar novamente de Efésios. Irmãos, quando eu comecei a estudar Efésios, a carta de Paulo, eu fui estudar acerca da cidade e por que Paulo escreveu aquela carta dessa maneira, com todos os requisitos que tem aqui, com toda a riqueza e valores que tem nessa carta. Por que ele escreveu? Por que ele escreveu essa carta para a cidade de Éfeso? Olha, a cidade de Éfeso, olhando de uma ótica distante, ela é parecida como São Paulo, guardado seus devidos proporções e tamanhos, enfim. Mas era um modelo como São Paulo, a cidade que nós vivemos. Uma cidade comercial, onde havia ali centralizadas muitas culturas diferentes, muitos valores diferentes, pessoas de outras cidades que se reuniam naquela cidade. Era uma cidade, para aquele tempo, grande, porque tinha mais ou menos uns 300 mil habitantes. Então era uma cidade muito grande. E tinha alguns judeus e tinha alguns gentios que estavam ali se convertendo ao cristianismo. Algo parecido com a igreja hoje, onde tem pessoas de culturas diferentes, de cidades diferentes, que
vive em uma cidade comercial, que é a cidade de São Paulo, e que nós nos reunimos em uma igreja, cada um com a sua cultura, cada um com o seu jeito, a sua mania, cada um com os valores que nós recebemos dos nossos pais, cada um com a ideologia que nós recebemos da cidade de onde nossos pais nasceram, e a cultura dessas cidades reunidas em uma só igreja. E por isso, Paulo, percebendo isso, essa junção de pessoas ao cristianismo, ele precisou trazer clareza para aquele povo a respeito de que agora nós não vivemos mais a cultura de A, de B ou C, mas nós vamos viver a cultura do céu. Nós não vamos viver os valores que minha mãe e meu pai me ensinou, os valores que seu pai e sua mãe ensinaram, mesmo sendo sim alguns deles muito válidos para os dias de hoje, outros e muitos outros não, mas nós vamos viver mais esses valores, mas para que a gente venha viver os valores do reino de Deus. E por isso Paulo, na carta às províncias ali de Éfeso, ele escreve muito a respeito de comportamento. Ele fala muito a respeito de como você deve se comportar, da maneira que você, a partir de agora, tem que agir. Então, a carta aos Efésios é uma carta do começo ao fim. Paulo falando acerca da união das pessoas, do que Cristo fez, da união das pessoas, da organização da igreja, e de uma comunhão dos santos. Nós tivemos a primeira aula do curso, e é baseado em Efésios 4, onde fala dos 5 ministérios, e falou um pouco ali a respeito da cidade de Éfeso, e eu glorifico o nome do Senhor, porque nós precisamos muito hoje, líderes e homens e mulheres de Deus, ler essa carta de Paulo aos Efésios. Tentar entender, porque são valores que é colocado para mim, para você, muito rico, na questão de comportamento, não só dentro da igreja, mas do meu comportamento como um homem fora da igreja. De como as pessoas me enxergavam outrora e como hoje me enxergam. De como as pessoas me enxergavam quando outrora eu era filho das trevas e hoje como homem filho da luz. Se há de fato uma diferença em mim, na minha convivência com pessoas lá fora, se há de fato diferença em mim, na minha convivência com os meus familiares. Porque hoje, você e eu, que aceitamos a verdade de Deus, nossa cultura, a nossa ideologia é uma cultura e uma ideologia do céu. Os meus valores e os seus valores têm que ser valores do céu. Agora, é óbvio que isso não é feito da noite por dia. É um processo, no meu entendimento e no seu entendimento. Dia a dia nós somos transformados. Dia a dia algumas coisas em nós precisam ser mudadas. Dia a dia, o que eu vejo como Jackson, eu preciso transformar em uma visão e numa ótica de Cristo. Dia a dia, a minha mente precisa ser ligada com a mente de Cristo. Então isso, irmãos, é um processo. E muitos de nós estamos, de repente, em uma determinada área, avançado em um processo. E em outra determinada área das nossas vidas, nós estamos iniciando, ou nós não queremos desencobrir, ou trazer à luz, mostrar a respeito daquilo, porque nos traz muita dor. Porque tudo que vem da palavra de Deus, que vem arrancar de mim, da minha natureza, traz dor. E nós vamos falar sobre isso em Efésios 5. Irmão, você sabe, a carta, quem é mais antigo, os jovens não vão saber e vão falar, cara, como pode acontecer, como era isso que acontecia? Quem é mais jovem como eu, vai lembrar que há muitos anos atrás nós não tínhamos o WhatsApp.
Então nós escrevíamos, nós nos comunicávamos com pessoas de outra cidade como? Através de cartas. E aí eu começava, a gente colocava, né, São Paulo, dia tal, do tal, não é verdade? São Paulo, dia 19, dia 20 de tal. Oi, como que você tá? Tô com muita saudade. Era assim que se escrevia. E aí você ia escrevendo uma carta. E aí, como é que tá a mãe? Como é que tá a irmã? E o cunhado? E filho de não sei quem nasceu? E como é que tá? Olha, toma cuidado. Isso, aquilo. Nós íamos escrevendo. E a carta é exatamente assim. A carta de Paulo é exatamente escrita inteira. Ele começa a escrever e ele vai ali trabalhando alguns pontos que precisa ser feito. Mas chega um tempo que a igreja precisa dividir em capítulos e versículos para que a gente possa nos encontrar melhor em algumas coisas. Por isso que o capítulo 5, ele é uma continuação do capítulo 4. E para nós entendermos melhor o capítulo 5, eu vou voltar no 4, só no versículo 31 e no versículo 32, e a gente continua no capítulo 5. Aleluia. E aí no capítulo 4, a partir do 31, vai dizer assim. Eu já trouxe aqui na igreja uma ministração no capítulo 4. Qual era a intenção de Cristo, a intenção de Paulo. E o que Deus espera de mim, de você. Coisas que nos instruindo em coisas que nós outrora fazíamos. E coisas que é para nós fazermos e por que deve ser feito. A carta de Paulo, ela fala a respeito disso. Coisas que nós fazíamos e deixamos de fazer, o que nós precisamos fazer e por que nós precisamos fazer. Então essa é uma continuação do capítulo do 4 até o 5, vai dizendo assim. Capítulo 4, a partir do 31, vai dizer assim, ó. Abandone todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, junto com toda a maldade. O 32 vai dizer assim: mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente. Esse ternamente aqui é como se fosse com muita ternura. O 4 vamos ler o 4 de novo. Ó. Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente, compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus perdoou liberalmente por Cristo. Aí a continuação no 5. Portanto, tornem-se imitadores de Deus como filhos amados. Eu vou ler de novo. Portanto, tornem-se imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, o imitadores de Deus que ele está dizendo, ele não está dizendo para simplesmente ser um imitador como um papagaio imita o que fala. Não é raso, é algo muito mais profundo. É você se sentir filho e olhar para o Pai como um exemplo e imitá-lo e ser como Ele. Em outros versículos vai nos dizer para nós sermos como Cristo. Em todas as áreas. Não é só uma maneira de se comportar, mas de sentir que você é filho de Deus e que você precisa ter um comportamento de acordo com o seu Pai. Amém? Imitá-los como um filho amado. O versículo 2 do 5. Eu continue amando em amor, assim como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício, um aroma agradável a Deus. O 3. Bom, vamos aqui no 2, ponto final, um aroma agradável a Deus. Então Paulo está dizendo lá no 32 do 4, ele está dizendo para nós não sermos mais maldosos, para nós não usar mais palavras vã, torpe, enfim, tantas coisas. E ele diz para que a gente seja imitadores de Deus, que a gente seja amável, amém? Porque você e eu somos filhos de Deus. A partir daqui, e é um ponto que
Eu acredito que Paulo escreveu aqui, trouxe até esse momento, trazendo a respeito de comportamento, caráter, de uma nova cultura, de uma nova maneira de você agir. E a partir daqui ele começou a falar de imoralidade sexual. A partir desse momento ele começou a falar a respeito para a igreja, a respeito de imoralidade sexual. Porque na cidade a prostituição, a pornografia, a imoralidade sexual era muito viva, muito ativa. Porque existia até, o Rafa até trouxe aqui a respeito de uma deusa chamada Diana, onde os cultos a ela era movida de muita bebedice e de muita prostituição. E a vida daquele povo era movido com isso. E aí Paulo vem aqui e começa a tratar com a igreja a respeito da imoralidade sexual. E é o que nós vamos falar aqui hoje. A imoralidade sexual, no 5 do versículo 3. A imoralidade sexual, todo tipo de impureza e ganância, não seja nem mesmo mencionada entre vocês, assim como é próprio de pessoas santas. Irmãos, quando nós falamos de imoralidade, a nossa mente já leva em algo que nós vemos, que é visível, que você olha e te traz um grande confronto. De repente, a relação íntima do homossexualismo, aquela coisa. Quando ele fala disso, você já fala, a sua mente já leva para esse tipo de imoralidade. Mas Paulo está dizendo quaisquer tipo de imoralidade, qualquer coisa que não seja nem mesmo mencionada entre os homens e mulheres santos de Deus. Ou seja, coisas imorais que não seja nem conversada entre nós. Sabe, irmãos, quando nós assistimos algo, e aí começa a passar algumas coisas que a gente não quer assistir ali, e a gente adianta. Aí a gente fala, não, porque isso é imoral, e a gente não vê. Amém? Mas existem coisas e muitas outras coisas que sem você e eu perceber é imoral para Deus, e nós não só vemos, cultuamos, como concordamos e trabalhamos a favor disso. Nenhum tipo de imoralidade. Depois nós vamos ler mais algumas coisas. Você sabe que quando eu assisto qualquer tipo de programa, ou uma novela, ou filme, ou série, ou qualquer outra coisa que me traz à mente a imoralidade sobre essas coisas que Paulo está falando, não é coisa rasa de simplesmente você ver, é algo para que nós não participemos mais. Quando eu vejo, e eu não estou dizendo aqui, irmão, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que você não assista nada. Mas eu preciso saber qual é a intenção daquilo que está sendo falado, que está sendo mostrado para mim. Se aquilo que está sendo mostrado para mim é de uma forma que está denunciando, ou de uma forma que está cultuando e trazendo aquilo como uma verdade, como coisa certa a fazer. Quando eu vejo em uma televisão, por exemplo, uma mulher que é mais velha, que é casada, e ela começa a se relacionar com um amigo do filho, por exemplo, e nós assistimos aquilo, e nós achamos que ela faz aquilo porque o marido dela tem uma idade mais avançada, ele é isso, ele é aquilo, ele merece aquela situação. Nós estamos com imoralidade em nossa mente. Porque isso não está denunciando algo, está sendo a favor de uma traição. Está sendo a favor, não está denunciando algo. E quando nós aceitamos isso, concordamos com isso, não, mas pode ser, mas tem que ser assim, é melhor que seja assim, não. Nós estamos da mesma maneira concordando com isso. Porque nós achamos que imoralidade sexual é aquela coisa tão pervertida, e é também. Mas eu vou te dizer que muitos homens e mulheres de Deus são mais imorais sexualmente do que uma pessoa que não conhece ao Senhor e que, por exemplo, se relaciona com A, B ou C. Vamos continuar aqui. 5, a partir do 4, Paulo vai escrever assim: nem condutas vergonhosas, nem conversa tola, nem brincadeiras obscenas, coisas que não são apropriadas, mas, em vez disso, deem graça
Você está vendo que não é simplesmente o ato de fazer, mas é o ato de participar no meu jeito de falar, no que eu escrevo, no que eu cultuo, no que eu acho que é normal. Essas coisas, nós, homens e mulheres de Deus, não devemos nem participar disso. Piadas com duplo sentido, algumas coisas que nos remetem a essa imoralidade. Não é simplesmente o ato de fazer, é muito mais profundo que isso. O 5, capítulo 5, a partir do 5, vai dizer também assim: pois isso vocês sabem e reconhece por si mesmo, ninguém que pratica imoralidade sexual, nenhuma pessoa impura, nem gananciosa, que significa ser idólatra, tem herança alguma no reino do Cristo e de Deus. Entenderam? Eu vou ler de novo o 5. Pois isso vocês sabem e reconhece por si mesmo. Ou seja, nós não somos tolos. O que nós fazemos é ludibriar algo, tentar amenizar algo para você e eu participar de coisas que nós bem sabemos que é imoral, que nós bem sabemos que não agrada a Deus, que um filho amado como você e eu jamais poderia ver ou participar, cultuar, compartilhar de algo. Como você mesmo sabe, como vocês mesmos sabem e reconhecem por si mesmo, ninguém que pratica imoralidade sexual, nenhuma pessoa impura, nem gananciosa, que significa idólatra, tem herança alguma no reino do Cristo e de Deus. O 6, que ninguém os engane com palavras vãs, pois por causa dessas coisas, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não seja parceiros deles. Quando fala parceiros dele, é não comungar com eles, não compactuar dessas mesmas imundícias para Deus, como nós compactuamos. E da mesma maneira que Paulo vem dizendo o que nós fazíamos e o que nós devemos fazer, que foi o que eu acabei de dizer, ele vai dizer para mim e para você, irmão, por que nós devemos fazer isso? Por que nós devemos nos afastar disso? A partir do versículo 8, Paulo vai dizer: pois antes vocês eram escuridão, mas agora são luz, em união com o Senhor. Continue andando como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em tudo o que é bom, justo e verdadeiro. Sabe por que você e eu não devemos participar de tais coisas? Porque hoje, irmão, você e eu somos filhos da luz. Outrora, nossa cultura, nossa ideologia, a maneira de eu educar o meu filho, era de uma maneira de um homem que vivia no escuro, de um homem que estava morto para Cristo. Então, a minha maneira de ensinar um filho homem a ser homem era dizer para ele que ele é homem se ele se relacionasse com várias mulheres. A partir do momento que veio para mim a luz do Senhor e que ele trouxe para mim a luz da verdade dele, eu preciso mudar a minha cultura de ensinar para o meu filho como ele deve ser homem e ensinar não os meus valores que eu aprendi, mas os valores que a palavra de Deus me diz. É uma mudança de mentalidade. Eu não quero, em nome de Jesus, hoje mexer com a emoção de ninguém, mas com o seu entendimento. Porque eu só mudo o meu comportamento a partir da mudança do meu entendimento. O meu entendimento acerca da criação do meu filho era X.
Então eu criava o meu filho a partir do que eu entendia. O meu entendimento a partir da criação do meu filho hoje, que eu vim para a luz, é Y. E eu preciso ensinar o meu filho a partir da luz que eu recebi. O meu comportamento acerca das coisas que a vida colocava diante de mim era ou seja, para eu me dar bem, para eu crescer, para eu desenvolver, para eu ser um homem vitorioso, o que a escuridão me ensinava é que eu precisava tirar vantagem de alguém para isso, é que eu precisava fazer um negócio para que eu tivesse vantagem, mesmo que isso pudesse te prejudicar, que eu pudesse ter, mesmo que para eu ter eu precisasse tirar de você, que para eu ganhar eu precisaria necessariamente fazer com que você perdesse. Isso era uma cultura que estava outrora em mim, mas hoje que eu vim para a luz, Deus me ensinou que para eu ganhar eu não preciso fazer com que o outro perca, para eu ter valor para ele, para eu ser um homem reconhecido por Deus, eu não preciso diminuir ninguém, eu não preciso fazer o mal para o outro. Essa é uma nova cultura que Deus me ensinou e que Ele ensina para você. Eu vinha do carro para cá e eu falando com meu filho a questão de trocas de valores. Onde as pessoas hoje, elas trocam os seus valores, trocam algo que é incorruptível por coisas corruptíveis. E aí eu falei para ele que é muito difícil, muitas vezes o homem se vende por causa de dinheiro. E por causa do dinheiro, por causa de coisas materiais, de coisas físicas, você se corrompe, você corrompe algo que é muito valoroso para Deus. Mas por causa de outras coisas. E é muito difícil para um homem chegar nesse ponto e ele decidir se ele vai trocar os valores de Deus ou se ele vai se entregar aos valores que ele entende que seja certo. É uma mudança de comportamento. O maior engano do homem, da mulher de Deus, do crente, é achar que porque foi batizado, entrou na água, o velho homem morreu, ficou lá, e agora nasceu um velho homem. Irmão, desculpa te dizer, mas isso é uma mentira. O velho homem não morreu, ele está aí bem vivo dentro de você. O que vai mudar agora é que dentro de você há algo ligado do céu e que vai te conduzir às decisões contrárias àquela velha natureza. E aquela velha natureza, dia a dia você vai matando, mas ela não ficou lá na água. Porque, irmão, pensa comigo. Se eu, depois que eu entrasse na água e eu subir, eu levantasse uma nova natureza, uma nova pessoa, ou seja, eu ia ficar dizendo onde eu estou, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Porque tudo do velho foi arrancado. Não, tudo dele está aqui. Só que a partir de hoje eu consigo dizer para a minha velha natureza, não. A partir de hoje, a natureza de Cristo que está em mim, eu consigo me agarrar nela, nessas verdades, e lutar com a minha alma que está bem viva dentro de mim. E dia a dia, os valores de Deus, Ele vai crescendo em mim, e os meus valores vai diminuindo em mim. E assim, dia a dia, nós vamos matando a velha natureza. Não é uma luz que veio sobre mim, não é que eu abri os olhos e tinha um clarão, um negócio que eu senti, não. São entendimento que Cristo começa a colocar na minha cabeça e fazer com que a minha mente ligue à mente dele. E agora, a partir disso, o meu comportamento e o seu precisa mudar. E você e eu precisamos lutar para que isso aconteça. Não haverá transformação se não houver uma transformação na sua mente. Não pense, irmão, que vai vir algo sobrenatural. E agora você que era um mau caráter, você passa a ter um bom caráter. Não. Agora você tem outros valores. Agora você tem outros anseios, outros desejos, outros sonhos, outras vontades. Por quê? Porque agora você é um filho da luz. Eu parei em qual aqui? No 8? Pois antes vocês eram escuridão, mas agora são luz em união com o Senhor. Continue andando como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em tudo o que é bom, justo e verdadeiro. Certifique-se sempre do que é agradável ao Senhor. Certifique-se sempre do que é agradável ao Senhor. Certifique-se sempre do que é agradável ao Senhor. Ou seja, tudo que eu estou vendo
eu vou pegar, vou ligar, vou assistir, e eu vou me certificar se aquilo é agradável ao Senhor. Se não for agradável ao Senhor, não serve para mim. Tudo que eu for fazer, eu vou me certificar se aquilo é agradável ao meu Pai. Se não for agradável a Deus, eu não quero aquilo para mim. É uma questão de entendimento. Simples assim. Agora, tem coisas que não é agradável a Deus, mas é agradável a mim. Cara, a gente pode ter um reflexo muito claro nisso, acerca dos nossos filhos. Tem coisa que para o meu filho é uma maravilha, é agradável a ele, mas não me agrada. Ele, como um filho que olha, respeita o pai, quer imitar o pai, ele deixa de fazer algo que é agradável para ele porque desagrada o pai. É disso que Paulo está falando. É simples, não é algo sobrenatural que está aqui, não é o Espírito Santo que moveu nada, é uma questão de entendimento. E se você não mudar a sua mente e ser movido por seus sentimentos, todas as vezes o seu sentimento, as suas vontades vai te levar aos seus desejos e não às vontades de Deus. Quando eu deixo de falar com alguém, porque alguém me feriu, porque alguém me agrediu, verbalmente, falou do meu filho, falou da minha esposa, me fez algum tipo de mal, a minha natureza fala, cara, você não precisa se aproximar, não precisa chegar mais perto, você está aqui, se vir falar com você, você fala, senão você fala porque o meu sentimento, porque as minhas razões, porque as minhas verdades me diz isso, mas quando eu ouço a verdade de Cristo, perdoa, ame, aproxime-se. Agora isso é muito difícil, por isso que no começo eu disse aqui, eu não quero pregar sobre perdão, eu quero perdoar. Porque é muito simples, irmão, você aconselhar alguém, é muito bom e que seja sempre assim. Que você sempre tenha alguém para te aconselhar à luz da palavra. Mas é muito fácil para mim aconselhar alguém a respeito do perdão do que eu perdoar. São essas verdades que Paulo está querendo ensinar a igreja. E que graças a Deus o Senhor tem trazido para o nosso meio esses ensinamentos de comportamentos que nós precisamos ter e romper com toda a cultura que você e eu tem e que você e eu foi criada. O 11. E parem de participar nas obras infrutíferas da escuridão. Em vez disso, exponha-nas. O 12. Pois as coisas que eles fazem em segredo são vergonhosas até mesmo para mencionar. Mas todas as coisas que são expostas são reveladas pela luz, pois tudo o que é revelado é luz. Por isso se diz, isso aqui é muito forte. Paulo escreve no 5:14, vai dizer assim: por isso se diz, acorde, ó você que dorme, e levante-se dentre os mortos, e o Cristo o iluminará. Acorda, você que dorme, levante entre os mortos, e o Cristo te iluminará, colocará você através da luz. Ele está dizendo nos versículos anteriores que tudo que está na luz, tudo que é revelado não é pecaminoso, porque todas as vezes, irmãos, deixa eu trazer um exemplo aqui para que fique bem mais claro. Sabe, o meu celular, se as coisas que eu falo, que eu digito no meu celular, não pode vir à luz, cuidado. Se as coisas que eu falo com outras pessoas, o meu cônjuge, ele não pode ter acesso àquilo, ou outras pessoas não podem ver, aquilo não pode vir para a luz, cuidado. Há alguma coisa errada. Se as coisas que eu faço, o contrato sobre o meu trabalho, sobre o que eu ganho, sobre o que eu faço, se essas coisas precisam ser ocultas, não está à luz. O que eu e você, como homens e mulheres de Deus, não é esconder algo, mas é denunciar no sentido de trazer para fora, de trazer à luz. E isso é uma libertação, isso é você nascer, isso é você despertar entre os mortos. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, que você que pratica tais coisas, você está morto.
E para essas coisas, para que você viva em Cristo Jesus, para que você de fato seja luz, toda a sua vida precisa vir à luz. Agora preste atenção aqui. Eu não estou dizendo que você precisa pegar a sua vida, escrever em um livro e dizer todas as suas particularidades. Eu estou falando acerca de imoralidades e de coisas que desagradam a Deus. Procure sempre um homem e uma mulher de Deus para se aconselhar, para trazer a luz, para que possa dizer para você que caminho você tomar. Procure a palavra do Senhor para te direcionar acerca do que você vai fazer amanhã, do que você vai comprar, de que decisão tomar. Ou seja, analise para ver se essas coisas é agradável a Deus, é o que nós acabamos de ler. É uma mudança, uma nova cultura, uma mudança de comportamento. Eu não posso mais trazer a cultura da minha mãe, que veio lá do interior e que me ensinou os valores dela. Eu não posso querer trazer para dentro da igreja, para uma cultura do céu, para uma cultura onde Cristo habita. Eu não posso querer trazer os valores da minha mãe para aqui, para dentro, e fazer com que você tenha o mesmo comportamento que eu. Não, Paulo ensina como você e eu conviver, mas nós só vamos poder conviver se nós entendermos que a partir de hoje, o que você crê, o que você acha, o que você tem como verdade, esses valores, irmão, quando você encontra os valores de Cristo, o próprio apóstolo Paulo diz, é esterco. Agora, tudo se joga fora? Não. Minha mãe me ensinou, bença pai, bença mãe. E como nós invertemos valores, nós tiramos isso do nosso meio. Quando nós olhamos para uma geração, Deus sempre que falava, no Antigo Testamento inteiro, que Deus falava, nós pecamos, as pessoas falavam, nós pecamos contra você. O que Deus dizia para o povo? Não, os pais de vocês pecaram, os pais de vocês erraram, os pais de vocês saíram do caminho. Quando nós olhamos os jovens de hoje, meu filho, o seu filho e tantos outros jovens, você acha que eles não têm valores? Por que não têm valores? Porque você e eu tiramos esses valores dele. Alguns valores que precisariam ter, eles não têm hoje. Por quê? Então a geração perdida não é essa geração, é a anterior a essa, que você quer quem? Você e eu. Ou se eu mudo o meu pensamento na maneira de educar o meu filho e ser exemplo para que outras pessoas me vejam como um homem, verdadeiramente um homem de Deus, e não um homem que prega sobre Deus, ou nossa geração não haverá conversão. Ao que se depender de nós. Se você e eu olhar para um jovem e achar que ele não pode subir em um altar, que ele não pode se comunicar com Deus, que ele não pode falar com Deus, que ele não pode se aproximar de Deus, simplesmente porque ele fez uma tatuagem, irmão, nós estamos ficando loucos. Porque se tem uma coisa aqui que Deus, nesse momento, não está olhando, é a roupa que eu estou vestindo. Se tem um valor que Deus está olhando para mim, não é o que eu estou ouvindo, ou o que eu estou vendo, mas é o que eu sou, e o que em mim tem sido transformado. Sabe, irmão, nós vamos entrar de repente em uma grande polêmica, e que muitos jovens questionam, e que eu também já me questionei. Quando nós olhamos para um jovem e ele pergunta para mim se ouvir música secular é pecado. Cara, eu não vou trazer aqui algo para se debater, para você questionar, mas o que eu preciso perguntar para mim é se eu ver uma novela secular é pecado, se eu ver uma série secular é pecado, se eu assistir um programa secular é pecado. Ou seja, não tem a ver com o que eu ouço nem o que eu vejo, mas se eu estou selecionando o que eu vejo, o que eu ouço, e se isso agrada ou não a Deus. É muito mais profundo do que simplesmente eu falar não pode, não. Meu filho, analisa se isso que você ouve agrada a Deus. Analisa se isso que você vê agrada a Deus. Eu jogo para ele uma responsabilidade. Agora eu preciso não simplesmente proibir, porque a Bíblia não me ensina assim. O que a Bíblia está me ensinando aqui, o que eu estou falando para vocês, Paulo está me dizendo, olha Jackson, você se comportava assim, agora você precisa se comportar assim, e porque você é filho da luz, você precisa se comportar assim. Eu não posso simplesmente colocar uma barreira
em um jovem, em uma pessoa que não tem o entendimento e falar não pode fazer isso e simplesmente não. Hoje a tecnologia avançou, o conhecimento avançou e isso é bíblico, porque nos últimos dias a ciência se multiplicaria. O que é a ciência? É o conhecimento de todas as coisas. O conhecimento das verdades de Deus também se multiplicaria. E não adianta eu olhar para uma pessoa e falar, cuidado, papai do céu não gosta, isso não cabe mais. É ignorância minha falar para o meu filho que a imoralidade sexual, olha, isso é pecado e Deus vai te levar para o inferno. Cara, na hora que o negócio tiver aceso, na hora que ele lá quer saber se papai do céu gosta ou não gosta, se ele não tiver uma consciência que aquele ato, que aquela prática é imoral, que aquilo não agrada o pai dele, cara, o que fizer não está nem aí. Você acha que quando eu assinar um contrato, ou quando eu assinar uma nota com X valor e o cara falar, ó, coloca Y valor, porque eu preciso ganhar uma parte, você vai ganhar também. Se eu não tiver, meu irmão, na hora da minha necessidade, na hora que eu ver aquele valor ali, que vai ali suprir as minhas necessidades, se eu não tiver na minha mente o que é a moral de Cristo, a conduta que Cristo me ensinou, os valores de Deus, na hora eu assino e eu não estou nem aí, irmão. Se isso não tiver dentro de mim. Por isso que eu não quero pregar sobre honestidade, mas eu quero ser honesto. E essa mensagem não é para o seu marido, para o seu esposo que está em casa, é para você. Não é para o seu pai, para a sua mãe que não está aqui, é para você que está aqui ouvindo. Os valores do reino, os valores de Deus que vão totalmente contra os meus valores e os seus valores. As verdades de Cristo. Não é simplesmente a gente olhar, mostrar para você, irmão, para que isso é pecado, não. Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Outrora que você era filho das trevas, outrora que você agia de outra maneira, outrora que você era ensinado dessa maneira, você até poderia ter esse comportamento, mas hoje você é filho da luz, hoje você tem um lugar no coração de Deus, hoje o seu pai te abraçou, hoje o seu pai te livrou, hoje o seu pai te deu a salvação, hoje Deus está com você. Por esse motivo o seu comportamento precisa mudar e você precisa lutar com essa natureza que não ficou lá na água. Amém. Tá muito silêncio, gente. Aí vocês me quebram. Aí me quebra. Deixa eu beber uma água. Eu li o 15. Já vai acabar. Assim estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios. O 16. Usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são, use o seu tempo da melhor maneira possível, porque os dias são maus. Portanto, parem de ser insensatos, mas compreendam qual é a vontade de Deus. Portanto, pare de ser insensatos e compreenda a vontade de Deus. Ou na sua Bíblia está escrito, fique tranquilo, porque o poder do Espírito Santo de Deus vai fazer você compreender a vontade de Deus, é isso? Deus está jogando esse abacaxi para você, meu irmão. É você que precisa entender, é você que precisa compreender as verdades de Deus e tomar uma decisão. Essa mesma verdade, esse mesmo ensinamento eu preciso deixar para uma próxima geração. Essa mesma palavra eu preciso deixar para quem é ignorante, não no sentido mal da palavra ou agressivo da palavra, mas no sentido de não conhecer algumas verdades da Bíblia. Porque outrora, antes de conhecer algumas coisas, eu era ignorante. Olha, irmão, hoje é um dia muito especial para mim. Porque há exatos 6 anos, um pastor e uma pastora entrou dentro de um hospital, orou por mim.
Eu estava quase 20 dias desenganado, com mais de 28 exames feitos, sem ninguém saber o que eu tinha. Eu não conseguia andar, as articulações do corpo toda parada. Eu já tinha, antes de me internar, separado da minha esposa. A gente já não ia mais viver, já não ia estar mais junto. Porque eu decidi viver uma vida totalmente ao contrário do que Deus espera. E eu caí na cama de um hospital. E ali, há quase 20 dias, exatamente no tempo, há quase 6 anos atrás, a pastora dessa igreja, meu pastor e minha pastora, foram dentro desse hospital, nunca me conheceram, simplesmente fizeram o que a eles foi determinado por Deus, ou ao que eles foram chamados, de ir pregar o evangelho de Deus a todos, curar os enfermos, e eles foram até esse hospital. Quando ele chegou no hospital, quando eles chegaram no hospital há 6 anos atrás, exatamente isso, eu vi pela primeira vez o pastor René e a pastora Vanessa. E quando eu olhei para ele, ele perguntou para mim: você acredita em Deus? Eu não acreditava em nada, meu irmão. Claro que eu não acreditava em Deus. Eu falei: eu acredito. Ele falou para mim: você acredita que Deus pode trazer uma resposta? Eu falando para ele: acredito, mas aqui dentro não acredito. E aí ele falou para mim assim: olha, eu não sei o que você tem, eu não sei o que você está passando. E com essas exatas palavras ele falou: eu vou orar aqui para você, e em 24 horas o meu Deus vai te trazer uma resposta. Dentro de mim eu falei: vá. 28 exames, irmão, um monte de médico. Eu acordava de manhã, tinha 4, 5 no meu pé, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Eu já estava saindo do hospital da Emboimirim e sendo transferido para o Einstein, para que eles pudessem fazer, lá, com as especialidades, poder tratar o meu caso, porque ninguém sabia o que era. Chega um homem prepotente, daquele tamanho que eu nunca vi na vida. Eu olhei falando para mim que em 24 horas sairia essa solução. Depois de todos os exames vir, de tanta tristeza, de eu estar desenganado pelo médico. Ele orou, irmão, no outro dia, meio-dia, eu levantei daquela cama, 20 dias sem andar. Fui até o banheiro, e quando eu voltei do banheiro, eu falei: eu estou andando. Quando eu parei no banheiro e falei: eu estou andando, eu chamei a enfermeira, ela veio com todo mundo ali. E começou a vir aquele monte de médico, aquele monte de gente. O que aconteceu? Trocaram o remédio, foi outra dose. O que fizeram? Qual foi os exames? Estava isso, estava aquilo. E eu, dentro de mim, algo me falou: aconteceu um milagre com você. No mesmo dia, eu liguei para minha esposa, falei: Vivian, você não vai acreditar. Ela: o que é? Ela falou: o que é? O que é? Porque aquele tempo ela estava desejando a morte. E na cabeça dela falou: agora danou, porque eu estou há 12 anos com ele, vivendo toda a desgraça de vida que eu estou vivendo. Agora eu vou ter que ficar com ele, vivendo toda a desgraça de vida e aleijado ainda. Então para ela, meu irmão, quando ela atendeu, ela falou: o que você quer, cara? Eu falei: aconteceu um milagre. E eu estou de pé. Ela falou: eu não acredito nisso. Ela saiu do serviço dela, foi até o hospital, e eu levantei e abracei a minha esposa. E depois o meu filho me viu e viu que era real aquilo que estava acontecendo. Fiquei mais uma semana no hospital. Passei mais alguns dias ali em recuperação. A minha perna direita ainda ela não estava muito bem. Mas depois eu entendi, porque se Deus cura 100%, meu irmão, no outro final de semana eu estava numa feijoada com pagode. Simples assim. Porque quando eu cheguei na minha casa, eu quis chamar os meus amigos e fazer um churrascada, porque eu tinha voltado. Deus tinha acabado de fazer um milagre na minha vida. Só que aí começou um grande processo na minha vida. Eu vim para a igreja, falei para minha esposa: Vivi, eu nunca vou ser crente. E no caminho do Capão Redondo para cá, eu comecei a mudar e falei: essa igreja é muito longe. Se a igreja fosse um pouco mais perto, até a gente poderia ir de vez em quando. E quando eu cheguei aqui, sentei aqui, era no dia 2 de novembro de 2014, essa igreja estava chegando de encontro. A igreja, um fervor danado, todo mundo cheio do poder, os caras tudo doido. E aí eu sentei ali, eu tinha dentro de mim uma imagem do que era crente. Um homem de terno, gravata, mentiroso, ladrão, com a Bíblia debaixo do braço. Era essa imagem de crente que eu tinha. Quando eu cheguei aqui, já vi uns caras meio doidos, de boné, de calça rasgada, vindo de bermuda, me pegou, me abraçou. Eu falei: cara, alguma coisa diferente aqui. Quando a pastora falou o meu nome, a igreja inteira sabia. Aqueles caras de boné, todo doidão, aqueles caras estavam ajoelhados orando por mim. Aquele povo já sabia quem nós éramos. Quando eu cheguei aqui em cima desse altar, eu não conseguia parar, com as pernas tremendo.
E o meu pastor olhou para mim e falou, a minha pastora olhou e falou assim, você está com as pernas tremendo? Eu falei, tá tudo tremendo. Ela falou, isso é o poder do Espírito Santo e eu dentro de mim, vá. E ela olhou para mim e meu pastor olhou para mim, fez uma oração e falou, você quer aceitar Jesus? Naquele dia, no dia 14 de novembro de 2000, no dia 2 de novembro de 2014, eu levantei minha mão nesse altar e falei, eu aceito Jesus. Foi uma festa nessa igreja, uma festa, e eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa eu falei, lasco. Cara, o que eu fiz, mano? Falei lá pros caras que eu aceitei Jesus. Agora esses crentes vão ficar me perturbando direto, mano, vai ficar ligando. No meio da semana, o pastor Fabiano me ligou. Falei, sabia? Eu sou irmão lá da igreja. Eu falei, miserável. Aí ele me ligou e falou, cara, você tem uma família aqui. Nunca tinha escutado isso. Você tem uma família aqui. E tudo que você precisar, cara, eu sou seu irmão, eu vou te ajudar. Meu telefone é esse, guarda aí. A hora que você precisar, você me liga. Mas não me chamou pra igreja. Eu falei, esse cara tá tirando, mano. O cara nem me chamou pra igreja. Ele simplesmente disse pra mim que eu tinha uma família numa igreja. E que tinha um lugar que ia acolher a minha casa. E eu acreditei nisso. Porque a minha vida era uma vida destruída. O meu casamento era um casamento destruído. O meu filho era uma criança destruída que vivia, que tinha a afeição dele à própria tristeza. Porque presenciava todas as ações do inimigo dentro da minha casa. A partir desse dia eu comecei a vir para a igreja e começou um grande processo na minha vida. O Senhor transformando em glória, o Senhor dando força para nós. A minha casa sendo restaurada, o amor que eu tinha pela minha esposa, que tinha acabado, aquele amor foi restaurado. A paternidade que eu nunca tive com um filho, aquilo nasceu dentro de mim. A obrigação e a responsabilidade de uma casa que eu nunca tive, aquilo nasceu dentro de mim. Os anos foi passando e eu me entregando mais ao Senhor e conhecendo as verdades do Senhor, matando as minhas verdades, matando os meus valores, deixando os meus desejos, porque depois que eu me batizei, ainda tinha vontade de tomar cerveja, ainda tinha vontade de ir pro bar, ainda tinha vontade de ir pro pagode, mas só que a partir de agora eu tinha algo dentro de mim, que podia dizer não para todas essas coisas, que podia dizer não para uma traição para minha esposa, que podia dizer não para prostituição, para mentira, e eu decidi, irmão, em um certo dia, abri o celular para minha esposa e falei, a partir de hoje, não há segredo entre mim e você, a minha vida a partir de hoje está aberta para você. O que aconteceu para trás, a gente coloca uma pedra, eu não consigo mudar, mas eu consigo mudar os dias que vêm pela frente. E a partir desse momento, a mentira foi algo que eu derrubei na minha vida. E meu filho está aqui. Se tem algo, irmão, que eu luto para nunca acontecer, é eu estar em cima de um altar, irmão, pregando uma pessoa que sou. E a minha família sentada aí, olhando e falando, ele não é assim. E uma coisa, cara, que eu luto diariamente, é para que o meu filho possa olhar com a vida que ele escolher levar, ele possa dizer, o meu pai era um homem de caráter, o meu pai foi transformado por Deus, a minha família foi restaurada por Deus. Se hoje eu estou nesse caminho, não é porque Deus não existe, é porque eu escolhi esse caminho, mas o meu pai foi transformado pelo amor de Cristo. O Senhor nos deu um filho, Daniel, que é a alegria da minha casa. O Senhor restituiu, me deu algo que eu clamava. Esses dias o Diogo olhou para mim e falou, pastor, eu lembro que um dia você sentia muito no coração, porque você passou a infância do Anderson até os 12 anos e você não teve oportunidade de cuidar, você não, porque a sua vida era desse jeito, e algo que doía muito no meu coração. O Senhor me deu uma criança para que eu pudesse cuidar, para que eu pudesse ser pai. Grandes coisas o Senhor já fez na minha vida, cara, e hoje, por amor a Ele, como um filho amado, eu não consigo dizer não por uma vontade minha, cara. Isso é injusto, cara. E hoje, esse Deus que transformou a minha vida, eu não consigo dizer não por uma necessidade minha. Eu não consigo dizer não por causa não para os desejos que eu tenho.
Não, tá errado, irmão, tá errado. O Senhor já fez por mim. Cara, eu falo aqui, eu repito na minha casa, se Deus me levasse hoje, eu ia ser um homem muito feliz. Porque Ele me fez o marido que eu nunca fui, Ele me fez o pai que eu nunca fui, Ele devolveu dignidade, caráter, coisa que eu nunca tive. Ele me fez verdadeiramente ser um homem. Eu sou muito feliz com Deus. Eu sou muito grato a Deus e eu não tenho desejo por coisas nenhuma. Cara, tudo bem, se você deseja grandes coisas, amém, mas o que eu desejei, a grande coisa que eu desejei, é o homem que Deus me fez ser hoje, a transformação que Ele está fazendo em mim hoje. Não são coisas, cara, que nos transformam, não são coisas que me mudam. Não, o que me mudou foi o amor de Cristo, e esse amor eu preciso viver, eu preciso passar para frente. Por coisas tão pequenas, cara, a gente nega Cristo. Por coisas tão úteis, tão inúteis, tão bobas, cara, a gente não segue um padrão, uma cultura do céu, algo que Deus está me ensinando. Por coisas tão vãs. Irmãos, que você e eu não cheguem no final da vida como Salomão, que desfrutou de tudo que poderia desfrutar, que conquistou tudo que poderia conquistar, e quando ele chegou no final da vida, ele falou, é tudo vaidade, cara. Tudo vaidade, cara. Eu perder momentos de vidas, momentos de cultuar a Deus, lutando por algo, cara, que não tem valor para Deus. Trocando algo, a presença de Deus, de estar em um lugar como esse, cultuando a Ele, por algo, irmão, que não o agrada, que eu fique fazendo em qualquer outro lugar, não. Há um Deus que restaura, transforma e limpa e muda a sua vida. Esse Deus há 6 anos entrou na minha casa e tinha um propósito, e a partir daí Ele começou a se desenhar esse projeto na minha vida. Hoje o cara que não acreditava em Deus, um mentiroso, safado, adúltero, está em cima de um altar falando da cultura de Deus. Agora, irmão, presta atenção. Nunca, e esses dias eu falei, cara, eu nunca ouvi a voz de Deus. E eu via, fala comigo, Deus fala, eu falei, eu nunca ouvi a voz de Deus. E esses dias na minha consciência eu estava falando, todas as vezes que eu questiono alguma coisa, vem um pregador e fala algo. Todas as vezes que alguma coisa está confusa, eu leio a Bíblia fala algo. Assisto uma ministração, ela fala algo. E dentro de mim falou, cara, é assim que Deus fala comigo, através das pessoas. Não é uma voz, cara, eu nunca ouvi. A gente precisa desmistificar isso. É uma conduta que você precisa mudar, irmão. É um entendimento que você precisa mudar. Uma cultura do céu, os valores de Deus, é outros valores, cara. É isso que precisa estar na minha cabeça, na minha mente. Há poder de Deus, é claro que há poder de Deus, senão eu não estaria aqui. Mas a Bíblia diz, Deus diz, para que eu possa avaliar o que agrada a Deus, significa que não vai ter poder de Deus nessa hora é a minha decisão. Nessa hora é os valores que Deus tem colocado dentro de você. Como nós temos nos comportado. Porque a carta aos Efésios, ela trabalha acerca disso. Da união dos santos. Homens e mulheres de Deus unidos com uma só cultura, com uma só verdade, com uma só clareza sobre as coisas, aumentando, desenvolvendo, crescendo de fé, um ajudando o outro, um cooperando com o outro, para que a gente possa fazer a diferença lá fora. Não tem condições de nós fazermos a diferença lá fora, se nós não formos diferentes aqui dentro. Não tem condições de eu mostrar algo novo lá fora, se aqui dentro não existe nada de novo. Não, tira isso da sua cabeça, não vai vir um poder e tirar suas vontades, não vai vir, e isso nunca vai acontecer. Deus sempre vai trazer uma clareza sobre a verdade dEle, sobre o amor dEle. Sabe por quê, irmão? Porque eu conheço muitas pessoas que não são cristãs e pararam de fumar, pararam de beber, Eu conheço, irmão, eu conheço pessoas que por causa de alguma coisa, de algum entendimento, parou. Cara, não é isso, é um entendimento que precisa ter na minha mente e na sua. Quando eu entender que por causa de Cristo eu preciso olhar você de uma maneira diferente, que se eu olhar o Rafa com os olhos do Jackson, eu vou ver muitas coisas erradas nele.
Mas se eu olhar a partir dos olhos de Cristo, eu vou ver um homem abençoado, um pai de família, um homem que tem muitos valores e que está desenvolvendo, crescendo em Deus e que tem muito a favor do reino de Deus. Pode ficar de pé. Irmãos, apóstolo Paulo, ele era olhado por todos os discípulos e por todos daquela época como um assassino, um homem mau, um destruidor de famílias cristãs, um matador. Mas só que o céu, quando olhava para Paulo, via 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Tessalonicenses, Deus via tudo isso em Paulo. Ou seja, que os meus olhos, irmãos, seja os mesmos olhos de Cristo ao seu respeito, que a minha ótica ao seu respeito seja a mesma ótica de Deus. É claro que aos seus olhos, se você não estiver na luz, se você necessita, irmão, de nascer de novo, de ser vivo, aos seus olhos você olha uma pessoa lá fora e você o condena. Você olha a maneira que uma pessoa está vestida e você condena. Você olha a maneira que uma pessoa fala e você condena. Mas eu tenho certeza que o Deus que transformou a minha vida, que restaurou a minha casa, quando Ele olha para essa pessoa, Ele vê um libertador, Ele vê um filho de Deus, Ele vê um homem santo, um homem irrepreensível. Isso que Deus vê. Se você olhar para você a partir da sua ótica, a partir do que você vê um monte de coisas ruins. Mas olhe para você a partir dos olhos de Deus. Eu tenho olhado para mim a partir dos olhos de Deus. Isso tem transformado a minha vida. Cara, você não é pequeno, você não é uma pessoa sem valor, não. Você tem muito valor. Mulher, você não é insignificante, você não é uma qualquer, não. Você tem muito valor, você é filha, você é a luz do Senhor. Agora o que eu e você precisa é colocar em nós uma cultura do céu. Ser de fato transformados, amém? Vai sair um louvor aí? Que a gente possa ser transformado dia a dia, irmão. Não tenha isso como um confronto ao que você acredita, não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos transformados em glória, graças a Deus. E graças a Deus você foi encontrada. Graças a Deus você hoje veio para a luz. Porque a partir de agora, irmão, começa um processo na sua vida. Que esse processo possa continuar, Mário, que esse processo possa continuar. Região, 6 anos, cara, mais um ano eu venci. Eu falava pro Regis quase todos os meses. Nós tínhamos célula de homens e eu falava pro Regis. Ele falava, pastor, mais um mês eu venci. Eu falava, Regis, mais um mês nós vencemos.